Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a vida de todos vocês nessa hora. Que o céu venha descer aqui, venha descer na tua casa, em nome de Jesus, trazer muita alegria, muita paz, em nome de Jesus. Eu estou muito feliz porque meu irmão já ligou de manhã cedinho e me disse para mim que passou a noite melhor que das outras noites. Não doeu tanto, que botou compressa quente nos ombros e aí deu uma melhorada. Glória a Deus. Ai, quando eu vi uma ligação dele, eu pensei, meu Deus, que notícia vai me dar? Mas graças a Deus a notícia foi boa. Ele disse que deu uma boa melhorada, ele dormiu melhor essa noite. Glória a Deus por isso, amém? Graças a Deus. Tem que melhorar, não pode continuar assim. O deserto não dura para sempre, não é? Então eu passei por aqui para compartilhar com você o devocional Café com Deus Pai, nessa hora, em nome de Jesus, amém? Que diz assim: Ele tem propósito em sua vida. Ele quem? Deus, né? Deus tem propósito para a minha vida, para a tua vida, para todas as coisas, Deus tem propósito, amém? Para todas as coisas, Deus tem propósito, para tudo, para as dores, para as tristezas, para as angústias, para a felicidade, para tudo, Deus tem um propósito, amém? Então vamos ver o que o Senhor vai nos ensinar com esse tema aqui. Ele tem propósito em sua vida. Vamos ver, amém? Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, verso 11, diz assim: O Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. De quem ele está falando? De quem essa mensagem aqui está falando? Quer saber? Está falando de Ana. Ana, aquela que era humilhada pela Penina, aquela que era humilhada porque não tinha filhos. Então, para todos, Deus tem um propósito. Vamos ver o que essa mensagem nos traz hoje, que ensinamento essa mensagem nos traz hoje, amém? Olha só. Por muitos anos, Ana sofreu por sua infertilidade, não podendo ter filhos, enquanto era humilhada e desprezada por Penina, que possuía muitos filhos. Mas Ana orou a Deus por um filho, e como sinal de gratidão fez um voto com Deus, de que, se concebesse o seu filho, viveria sobre o voto de Narizeu, e seria consagrado à vida sacerdotal. Amém? Então, ela ia entregar para Deus aquele filho e ele ia viver na casa do Senhor. Amém? Então, ela fez um voto com o Senhor. Então, quando você faz um voto com o Senhor, claro que o Senhor vai atender o voto, mas você precisa cumprir. Porque se você não cumprir o voto com o Senhor, nem faça outro que o Senhor não vai mais confiar em você. Se você fizer um voto com o Senhor, cumpra o teu voto. Cumpra o teu voto, porque senão não vai dar certo, certo? Um narizeu na cultura judaica era alguém que tinha a vida dedicada a servir a Deus. Por isso, fazia o voto de nunca cortar os seus cabelos, nem barba, mas também era alguém que vivia em comunhão com Deus, por meio de sua prática de vida devocional e serviço ao templo. Olha só, narizeu é uma pessoa que ia viver focada com o Senhor, né? E não ia nunca cortar o seu cabelo. Eu lembro que quando eu era pequena tinha as tal das promessas que a mãe fazia, né? A criança tinha um probleminha, a mãe fazia aquela promessa de até 7 anos não ia cortar o cabelo, era promessa. Então, certamente, retirada de alguma coisa, mais ou menos da Bíblia, não é mais ou menos da Bíblia, mas aqui não, aqui era um voto. O narizeu significa se dedicar a Deus e não cortar o cabelo, não ia cortar o cabelo e nem a barba, não é? Mas não com 7 anos, ia ser assim mesmo sempre. Então, por isso quer dizer narizeu, né? Era na cultura judaica, né? Nos nossos dias de hoje, eu creio que não seja assim, não sei. Mas na cultura judaica era alguém que tinha vida dedicada a servir a Deus, por isso fazia um voto de nunca cortar o cabelo e nem a barba, não é? E nem a barba. Então, por isso que eu repito, cuidado com o voto que você vai fazer com o Senhor. Se você fizer um voto, cumpra o voto que você fizer com o Senhor, né? Cumpra. Se você quer que ele seja fiel com você, seja fiel com ele primeiro, certo? Amém? Glória a Deus. Ana desejou ardentemente ter um filho. Quando finalmente sua oração foi atendida, generosamente abriu mão desse filho. Ela foi lá e entregou o filho. Entregou lá para ele, né? Sacerdote ali. Ela entregou aquele filho para ele cuidar. E aquele filho era Samuel, foi muito usado por Deus. Ele se tornou um grande profeta. Foi muito usado por Deus, amém? Entregando-o para viver em consagração a Deus. Isso nos mostra que
Precisamos ser generosos, principalmente no que tange ao que mais damos valor. Pois assim como Abraão foi recompensado pelo pai em sua generosidade em oferecer Isaque ao Senhor, Ana também foi recompensada por Deus ao dedicar a consagrar ao Pai a vida de seu único filho. Ela foi agraciada com a possibilidade de ter muitos mais filhos, porque depois desse filho aí, ela teve mais filhos. Aquela que era estéril, olha só, aquela que era estéril, Deus ouviu o clamor daquela mulher, Deus ouviu o clamor dela, ela era estéril. E Deus não deu somente aquele filho, ele deu aquele filho, ela foi a cumprir o voto e entregou para viver ela com o sacerdote, né, o Eli. E para viver com ele para sempre. Ela entregou o filho, porque desmamou o filho, foi lá em Siló, entregou o filho lá para viver lá na casa do Senhor. Mas de ano em ano, ela ia lá visitar o filho e levar roupa para ele. Né? Sempre ela leva roupa para ele, amém? E aí aconteceu que com Abraão também foi, mas foi mais forte. Abraão pegou para provar a sua fidelidade com Deus e com a certeza que Deus ressuscitaria, mas a gente não, nos dias de hoje não pode fazer essa tentação a Deus, não é? Ele ofereceu como sacrifício o seu único filho, né? Seu único filho. E aí ele se tornou o pai das nações, né? Pai das nações. Seu único filho, ele foi lá e o Senhor disse, não faça isso com o menino, não faça isso. Então, muitas pessoas, muitas vezes, fazem essas coisas, tem que cuidar muito para fazer, muito cuidado, né? A Bíblia diz que nós não devemos tentar o nosso Deus. Não tentar e não botar nunca o nosso Deus à prova. Nós não temos que botar nosso Deus à prova de nada, amém? Não temos que botar nosso Deus à prova de nada. Então, ali, não se apegue ao que você mais estima. Se você o tem, é porque o Pai permitiu. Ele tem um propósito em sua vida. Esse presente não lhe foi dado para ser guardado em um cofre ou protegido a 7 chaves, mas para fazer o bem. A melhor forma de você se mostrar grato ao Pai pelas bênçãos recebidas é expressar generosidade. Seja generoso e Ele multiplicará as bênçãos em sua vida. Seja generoso e Ele multiplicará as bênçãos em sua vida. Amém? Então, que Deus te abençoe grandemente nesse dia. Olha só. A generosidade mostra de fato como está o seu coração. A generosidade mostra de fato como está teu coração, porque Deus, ele olha, não é a nossa aparência, ele olha o nosso coração, amém? Glória a Deus. Então, a palavra-chave de hoje é generosidade. Sejamos generosos, amém? Não nos apegamos às coisas só para nós, não sejamos egoístas, pegamos, isso aqui é só meu, eu não vou dar para ninguém, eu não vou emprestar para ninguém, isso é só meu, né? Não. Vamos ser generosos com as pessoas. Se você tem o suficiente para dar para aquela pessoa que está precisando, dê. A pessoa está precisando e você tem o suficiente, você não vai precisar, dá. A não ser que vai fazer falta para você. Daí você não dá porque vai fazer falta. Mas se não vai fazer falta para você, pega e dá. Dá. Eu, quando dou algo para uma pessoa, eu dou assim com tanta vontade, assim, com, sei lá, eu acho um dom que parece que eu estou recebendo. Quando eu dou, é como se eu estivesse recebendo, entendeu? Quando eu dou algo para uma pessoa, é como se eu estivesse recebendo algo que uma pessoa quer tanto, algo que a pessoa gosta, algo assim que a pessoa quer e não pode comprar, muitas vezes não pode ter aquilo ali. É quando eu dou para uma pessoa, eu dou assim como se eu estivesse já recebendo para mim. Recebendo para mim. Como se a alegria que eu sinto por dentro é como eu estivesse recebendo. Amém? Então, seja assim também. Seja assim, Deus vai te abençoar sempre. Em nome de Jesus, amém? Vai te abençoar sempre. Então, a palavra-chave, como eu disse, é generosidade. Seja generosa com a pessoa, amém? E a leitura da Bíblia, para você ler, eu aconselho que você leia pelo menos 1 ou 2 versículos, é Salmo 115. Leia Salmo 115, 1 ou 2 versículos, você não lê todo o Salmo 115. E Deus vai te abençoar muito mais, que Deus vai falar com você através desse salmo. Aqui nós tivemos um ensinamento aqui nesse devocional Café com Teus Pais. Foi um ensinamento que nós tivemos aqui. Ele tem propósito em sua vida. Deus tem propósito para todas as coisas, né? Deus tinha um propósito para a Penina perturbar a vida de Ana. Ele tinha um propósito, porque a Ana foi com muito mais clamor lá, muito mais intensidade, clamar o nosso Deus pelo um filho, porque ela precisava ter aquele filho, ela queria ter um filho, ela queria ser mãe,
Então ela foi lá, clamou, clamou, clamou com tanta vontade que Deus sempre ouve as nossas orações. Porque quando nós ouvimos, quando nós oramos, o céu ele baixa. Quando nós oramos, o céu baixa sobre a nossa cabeça. Eu já preguei isso na igreja do domingo, porque eu já tive experiência, eu já tive visão sobre isso. Quando a gente está orando, o céu baixa. Um dia eu estava orando e o céu baixou. Eu senti o céu baixar, eu abri os olhos apavorada. Eu pensei, como que o céu desceu? O céu desceu. Por isso que o nome desse canal aí, ó, o céu desceu. Receba esse canal aí na tua casa. Receba esse canal na tua casa com gratidão. Com gratidão. Curte aí o vídeo, para que o outro possa recomendar. E outro entender que esse conteúdo é bom, vai fazer bem para as pessoas. Vai depender da tua curtida. E compartilhe com outra pessoa. Abençoa outra pessoa com esse vídeo. E tudo vai dar certo para mim, para você, para todos nós, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos nós, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.